Senhor nosso Deus. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração, Senhor. Receba, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor Deus, a adoração da tua igreja, Senhor, unida aqui, Senhor Deus, nesta noite, Pai. A noite de ceia, Senhor Deus, onde podemos celebrar ao Senhor, ó Pai, em unidade, Pai, como corpo de Cristo do Senhor, ó Pai. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, Senhor Deus. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, Pai. E podemos dizer, Maranata, ora venha ao Senhor. Nós esperamos, Senhor Deus, ansiosamente ao Senhor, ó Pai. Mas enquanto o Senhor não vem, nós estamos aqui, Senhor, para dizer, eis-nos aqui, Senhor Deus, envia-nos a nós, ó Deus, que sejamos nós, aqueles que estarão fazendo a Tua vontade, aqui em Ribeirão Pires e no mundo, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Irmãos, o tema desta noite está falando sobre presente de Deus. Quem gostaria de receber um presente de Deus? Eu queria receber o presente de Deus, irmãos? E nós vamos falar sobre isso. Queria pedir a projeção de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 e 2. Então nós vamos falar sobre 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 e 2. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Nós acabamos de participar do momento de ceia, onde o pastor falou muito aqui a respeito de Coríntios, no capítulo 11, onde o apóstolo Paulo mandou a carta para Coríntios, porque era uma igreja que estava com vários problemas. Ele já tinha falado desde o início sobre divisão, facção, pessoas que falavam que eram uns de Paulo, outros falavam que era de Apolo, outros estavam dividido, uma igreja dividida, uma igreja que criticavam uns aos outros porque se achavam melhor do que uns aos outros. Uma igreja onde Paulo tinha também falado nos capítulos seguintes sobre sexo, sobre prostituição, o caso até mais explícito ali, onde um filho tinha se relacionado sexualmente com a mulher de seu pai. Então Paulo está mandando esta carta, tratando a igreja e trazendo a explicação sobre como eles deveriam se comportar, como agir. Mas a seguinte, ele fala sobre carne sacrificada a ídolos, como que a igreja deveria agir, como deveria fazer. E no capítulo 12, Paulo começa a falar a respeito dos dons espirituais. Então, é o que nós vamos falar nesta noite. Já li o capítulo 12, 1 e 2. E eu, quando estava preparando este estudo, essa palavra, parei nessa palavra dom. E fui procurar no dicionário bíblico, né, da Bíblia lá, o Strong e tal, e achei 5 referências sobre dom. Primeira referência fala sobre favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. A segunda referência é dom da graça divina. Dom da fé, conhecimento, santidade e virtude. A terceira referência. A quarta referência sobre dom é graça divina, pela qual o perdão do pecado e salvação eterna é apontada aos pecadores, em consideração ao mérito de Cristo, conquistado pela fé. E o quinto e a última referência que eu encontrei no dicionário bíblico foi graça ou dons que denotam poderes extraordinários, que distinguem certos cristãos e os capacitam a servir a igreja de Cristo. A recepção destes dons é devido ao poder da graça divina que opera sobre suas almas pelo Espírito Santo.
Então nós podemos ver que em Coríntios, no capítulo 12, nós vamos falar sobre dons espiritual, mas Paulo aqui relaciona dons e o seu uso comparando a um corpo humano e suas partes. Cada um é importante e não pode fazer a função um do outro. Dessa forma que devemos ter a unidade na diversidade. Precisamos fazer parte do corpo, não sendo ignorante, e nem o termo pagão que ele usa, e nem aqueles que não conhecem a Deus, nem aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo. Então Paulo está falando aqui a irmãos, e esclarecendo algumas coisas em relação aos dons. Primeiro ele compara um corpo humano, falando sobre cada parte que é importante, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Mas, em relação às 4 referências que eu encontrei sobre o dom sendo um favor não merecido, um presente de Deus, algo que você recebe sem qualquer mérito próprio, eu não posso deixar de iniciar falando sobre essa referência de dom como um presente de Deus para a nossa salvação. Então, nós vamos começar falando sobre essa primeira referência. Um favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Eu queria ler com vocês Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Atos capítulo 2, versículos 38 e 39. Então Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para que todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Irmãos, Paulo aqui, Pedro, ele estava com um grupo de judeus e os apóstolos, após a crucificação de Jesus Cristo, e os versículos anteriores vão falar assim que aquelas pessoas que perguntaram a Pedro e aos apóstolos, falando assim, e eles explicaram a essas pessoas, aos judeus e a todos que estavam ali, aos ouvintes, que eles crucificaram Cristo, Jesus Cristo. Eles ficaram aflitos e perguntaram a Pedro, os apóstolos: irmãos, o que faremos? E Pedro responde aqui: arrependam-se. Arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado. Eu queria fazer uma ênfase nessa palavra, arrependam-se. Nós nos arrependemos quando realmente somos motivados, contristados por uma situação que fizemos e ficamos chateados e queremos mudar alguma situação em nossa vida. Muitas vezes não conseguimos deixar um pecado, muitas vezes não conseguimos deixar um vício, e aquilo é algo que vai movendo o nosso coração numa tristeza, uma angústia, e nós pedimos a ajuda de Deus para se libertar dessa situação, para ser transformado dessa situação. Vamos aqui. Agora é diferente, irmãos. Quando os apóstolos estavam ali falando: vocês crucificaram Cristo. Vocês crucificaram o Cristo. Eles ficaram aflitos com essa situação. E muitas vezes, quando nós estamos vivendo dentro da igreja, como o apóstolo Paulo começa falando aqui: eu não quero que vocês sejam ignorantes, e que vocês não vivam como vocês eram, igualmente quando vocês eram gentios, quando vocês não conheciam a Deus. Vocês estão dentro da igreja, e muitas vezes nós somos pegos no ato de um pecado, no ato de uma situação difícil. E eu quero te dizer que isso não é arrependimento, irmão. Muitas vezes você ficou chateado, entristecido, isso é remorso porque te pegaram, porque nos pegaram fazendo algo errado. Mas arrependimento
é algo do fundo do coração, é algo que deixa o nosso coração contrito, quebrantado diante de Deus, e queremos que Deus nos ajude a mudar essa situação. Então o apóstolo Pedro, ele fala que arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos, e todos que estão longe, e todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. A segunda referência é dom para a graça, da graça divina, dom da graça divina. E a terceira referência é dom da fé, conhecimento, santidade e virtude. Efésios 2, 8 e 9, eu gostaria de ler com vocês também, Efésios 2, 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo porque é bonzinho, ninguém é salvo porque fez alguma coisa que merecesse essa salvação. A fé é um presente de Deus, é fé para a salvação. Então nós somos salvos pela graça, porque Cristo já fez. Como o pastor falou agora aqui na ceia, Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos salvos. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isto não veio de vocês, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Eu me lembro que quando jovem, eu comecei a trabalhar muito cedo, e então, desde 11 anos eu já trabalhava em lugares, né? Antes disso, já ajudava meu pai a cortar lenha no mato, e quando eu tinha 18 anos, eu já tinha profissão, já conseguia me bancar e ajudar na minha casa. Nós, os filhos do seu Emílio e da dona Cida, como meu pai era deficiente físico, nós tínhamos desde o início da nossa vida profissional o hábito de devolver na casa dos meus pais 50% do que nós ganhávamos, e com aqueles 50% que ficava na minha mão, eu ainda consegui, com 18 anos, comprar carro, tirar carta de motorista. Isso para uma família pobre, irmãos, é algo tremendo, né? E muitas vezes as pessoas vinham falar de Cristo para mim, e eu não roubo, não faço nada de errado, sou uma boa pessoa, sou trabalhador. Eu praticamente estou salvo. Para que eu preciso ir para uma igreja? E eu só fui entender quando, em 97, numa reunião, numa célula que tinha na casa do Heron e da Lúcia, eu ouvi o Evangelho. Eu já tinha ouvido aos 12 anos de idade, já tinha dado um passo na frente, levantado minha mão, falado que tinha entregado a minha vida para Cristo, mas eu estava mais ou menos aqui como o pessoal de Corinto. Tinha feito uma decisão intelectual, eu não tinha me entregado a Cristo, eu não tinha nascido de novo, eu não tinha tido uma experiência com Cristo. E essa experiência do novo nascimento, nós precisamos provar, para que possamos ter a certeza da salvação. E então aí em 97 eu entendi esta palavra, aquele evangelho que foi pregado naquele dia, eu entendi, eu compreendi, e a partir dali minha vida foi transformada, a partir dali minha vida foi totalmente mudada, porque o Espírito Santo passou a agir em mim, fazendo com que eu fizesse a vontade dele, fazendo de mim o servo que ele gostaria que eu fosse. A quarta referência sobre dom é a graça divina pela qual o perdão do pecado e salvação eterna é apontada aos pecadores, em consideração ao mérito de Cristo, conquistado pela fé. Eu gostaria de ler Romanos 6,6 com vocês. Romanos 6, capítulo 6, versículo 6.
Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Se estamos em Cristo, pois quem morreu foi justificado do pecado. Se estamos em Cristo, nós já não vivemos mais no pecado. Já não vivemos mais para o pecado, nós vivemos para o Senhor. Porque o corpo do pecado, do velho homem, foi crucificado com Cristo. Você já foi crucificado com Cristo? Não é para responder. Mas é a pergunta que não pode se calar em nosso coração. Porque se queremos receber este presente de Deus, que é o dom do Espírito Santo, nós precisamos ter certeza que estamos mortos com Cristo ali na cruz do Calvário. Porque Deus, João 3,16 diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante, irmãos, eu queria que o irmão colocasse João 3,14, 14 e 15. Eu citei o João 3,16 porque desde o início do capítulo 3, o Senhor vem falando com Nicodemos que é necessário nascer de novo, é necessário nascer de novo. E Nicodemos fala para o Senhor, como que pode um homem velho nascer de novo? E o Senhor Jesus fala, você sendo mestre, não entende essas coisas? Como você sendo mestre não entende essas coisas? E em João 3,14, por favor, coloca João 3,14. Jesus responde assim a Nicodemos. Jesus, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Esses são os versículos que antecedem o versículo que fala, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. Interessante. Só um momento. Interessante que essa referência que o Senhor fez é a referência de Números. Números 21, 5 e 6. Quando Moisés levanta a serpente no deserto. Eu queria pedir para o irmão que colocasse na linguagem transformadora, NVT. Por favor, Números 21, versículos 5 e 6. Números 21, versículos 5 e 6. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. Você percebe a alusão que a palavra de Deus lá no Antigo Testamento já está fazendo através de Jesus? Quem é o pão que desceu do céu? Jesus disse que eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quando ali eles falaram que aquele pão era detestável, em outra linguagem, ele usa a palavra fastio, sentimento de repugnância. Quando ele fala um pão vil, é o que é desprezível. Isaías fala que, ali em Isaías 53, fala de Jesus de uma forma que
ele foi desprezado. Mas nós sabemos que toda a Bíblia faz referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Jesus disse em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6,51. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida que desceu do céu. E nós precisamos entender então que o primeiro dom que o Senhor nos dá é o dom da fé para a salvação. É o presente que Deus quer nos dar nesta noite. É o presente divino concedido ao povo cristão, a salvação através da morte na cruz de Cristo Jesus. Amém? E agora, na quinta referência, vai falar sobre os dons espirituais. Então, ele fala assim, graça ou dons que denotam poderes extraordinários, que distinguem certos cristãos e os capacitam a servir a igreja de Cristo. A recepção desses dons é devido ao poder da graça divina, que opera sobre suas almas pelo Espírito Santo. Eu relutei para não colocar, eu queria só continuar em Coríntios, mas esse texto em que o Senhor capacitava a Bezalel, filho de Ur, ficou muito na minha mente, e eu queria ler aqui nessa noite com vocês, Êxodo capítulo 31, de 1 a 6. Quando o Senhor chama para a construção ali, e Ele capacita algumas pessoas para fazer a obra dele. Então, Êxodo 31, de 1 a 6. Êxodo capítulo 31, de 1 a 6. Então disse o Senhor a Moisés, eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito Santo, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei o Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Amém, irmãos? Aqui, a palavra de Deus está mostrando que o Senhor, Ele escolhe as pessoas, Ele capacita as pessoas para fazer a obra do Senhor. É muito claro esse texto para mim. Ele chamou alguém, capacitou esse alguém para fazer a obra dele. Então, quando nós olhamos aqui o pastor falando números, as batalhas espirituais e implantar novos trabalhos nos lugares mais perseguidos do mundo, nós começamos daí na cadeira a ficar agitados e, Senhor, como vai ser isso, Senhor? Aí eu me lembro dessas coisas, que o Senhor nos chama, Ele nos capacita para fazer a obra dele. É Ele que nos capacita. E por muitas vezes nós nos sentimos pequenos, mas o Senhor nos chama. Então, quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja quem? Seja aquele que serve. O capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele fala assim que Deus efetua tudo em todos. Eu gostaria de ler com vocês. 1 Coríntios 12, de 4 a 11. E em Coríntios, interessante a gente já fazer uma explanação de como vamos falar aqui sobre dons espirituais. O apóstolo Paulo fala sobre os dons no capítulo 12. No capítulo 13 ele mostra que o catalisador para que os dons fluam na igreja é o amor. E no capítulo 14 nós devemos escolher, focar nos melhores dons. Então nós vamos decorrer para esse sentido, tá ok? Então
Então vamos ler 1 Coríntios 12, 4 a 11. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro fé, pelo mesmo Espírito, e a outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espírito, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Irmãos, nós somos chamados a buscar esses dons, a buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Dons são presente de Deus, todos precisamos buscar. E esse buscar os presentes de Deus para os cristãos, ele serve para confirmar a presença divina nas suas vidas, para cooperar com o crescimento mútuo da igreja. Mutualidade também significa trocar, uma troca realizada de modo recíproco. Nós recebemos, mas nós também damos. Então a igreja, ela precisa entender e conhecer qual é o seu dom. Aonde você precisa estar. Se nós quisermos fazer as coisas sem conhecer o nosso dom, imagine hoje, de tarde à noite aqui, vieram pessoas aqui na frente com enfermidades. Imagina uma pessoa que tem o dom de cura, e por falta de irmãos que pudessem atender a chegada das pessoas na igreja, organizar o estacionamento, essa pessoa se dispôs a ir lá e fazer esse trabalho, porque ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de fé e quer fazer a vontade de Deus. Porém, quando nós oramos aqui pelos enfermos, ela estava lá ajudando os carros a estacionar. Porque talvez alguém que tem o dom de serviço, o dom de serviço, que faria isso lá com os carros com o maior prazer, estaria servindo a igreja, recebendo bem as pessoas, e não sabe ainda que tem esse dom, e nós deixamos de ter alguém que vá fazer esse trabalho bem lá no estacionamento, e também deixamos de orar por alguém que necessitava de cura. É claro que as pessoas não saíram daqui sem oração, mas imagina se a pessoa que tem o dom de cura viesse aqui, impusesse as mãos, e essa pessoa saísse daqui nesta noite curada. Eu creio pela fé que eles saíram curados, porque nós oramos em nome de Jesus Cristo, e aonde há 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor está aqui nesta noite, Ele está agindo em nosso meio. E eu queria fazer uma ênfase, só no versículo 7, fiz uma pesquisa assim, só mudei de tradução, né? Mas eu não vou pedir para o irmão fazer lá, porque eu fiz aqui, mas eu vou citar para vocês. O 12:7, ele fala assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, na Almeida Corrigida Fiel. Na Almeida Atualizada, ela fala assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Na NVI, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Na NVT, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito, para benefício de todos. Eu gosto mais da NVT. Todos nós somos beneficiados quando a igreja conhece os seus dons. E vocês receberam aqui nesta noite um desafio para participar do treinamento. Para participar de um treinamento onde nós vamos buscar esses dons. Entender, a igreja, quais as pessoas, quais são os homens dons, quais são as pessoas, quais são aquilo que, as suas habilidades,
você estar no lugar certo, abençoar, e não só para que você abençoe aqui o corpo de Cristo, porque quando você conhece os seus dons, você abençoa a igreja, você abençoa a sua casa, você abençoa onde você trabalha, e você vai até as nações, abençoando todos aqueles que te cercam, porque você sabe o propósito pelo qual o Senhor te chamou. Amém? Então, em 1 Coríntios 12, de 12 a 30, gostaria de ler com vocês também. 1 Coríntios, capítulo 12, de 12 a 30. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. E a outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois a um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado a beber um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam ser menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um individualmente é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, o que tem dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Tem todos dom de curar? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Irmãos, todos são especiais. Todos os membros do corpo são importantes. E um não pode desenvolver o trabalho do outro. Caso isso aconteça, a igreja seria um caos. Precisamos
ter a unidade na diversidade, onde a sinergia entre as partes faz com que todo o corpo seja edificado, crescendo em unidade e em meio à diversidade, e buscando os melhores dons. A igreja, quando ela exerce os seus dons, quando todos os membros do corpo de Cristo sabem aquilo que deve fazer, conhece a sua área de atuação, conhece os seus dons, todo o corpo é beneficiado com isso. Todos nós crescemos, todos nós somos abençoados. E quando também, da mesma forma, quando você não conhece, quando você não faz a sua parte no corpo de Cristo, pode ter certeza que este corpo não está sadio. Imagina um corpo sem um pé, sem uma perna, sem um braço, com certeza está faltando algo. Então nós, como igreja, precisamos conhecer os nossos dons espirituais, precisamos saber qual é o presente que Cristo nos deu. Se nós somos de Cristo, o Senhor nos deu um presente. O Senhor nos deu pelo menos um dom. Há pessoas que têm mais dons, mas pelo menos um dom o Senhor nos deu. E precisamos conhecer qual é esse dom. E a igreja, quando ela exerce os dons, ela é o sal da terra e a luz do mundo. Jesus quer exercer a autoridade dele através dos seus discípulos. Sobre todas as coisas no céu e na terra, o Senhor Jesus tem autoridade. E é a mim e a você, todos aqueles que são membros desse corpo, que o Senhor quer usar. Ele quer usar a minha e a sua vida para que Ele alcance todas as nações, todas as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da igreja sadia, crescendo, com todos os membros, sabendo quais são os seus dons. Nós vamos alcançar, não somente ser uma igreja sadia, mas vamos alcançar aqueles que estão perdidos, tanto em Ribeirão Pires, como em São Paulo, como no Brasil, como também até os confins da terra. Amém? Então, nós temos a relação na Bíblia de pelo menos aí 20 dons são citados em Romanos 12, Coríntios 12, Coríntios 12, no início de Coríntios, no final de Coríntios, em Efésios 4 e em 1 Pedro 4 também, a relação de dons espirituais. E para que a maneira certa de a igreja caminhar com sadia, crescendo e exercendo os seus dons, conhecendo o capítulo 13 de Coríntios, que fala sobre o amor. O amor é o catalisador para que a igreja alcance as pessoas. Paulo também, ele fala sobre que cada dons espirituais tem a sua função por algum tempo, mas o amor dura para sempre. A fé, a esperança e o amor dura para sempre, mas o que permanece acima de qualquer coisa é o amor. É o amor que precisamos para estar cheios como igreja, para que venhamos desenvolver os melhores dons. Devemos investir e crescer naqueles dons que trazem edificação para a igreja. No capítulo 14, o apóstolo Paulo fala e ele nos mostra como devemos fazer para que, em amor, cresçamos em unidade e busquemos os melhores dons. Gostaria de ler com você 1 Coríntios 14, de 1 a 5. 1 Coríntios 14, de 1 a 5. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Quando nós buscamos os dons, nós precisamos buscar os melhores dons. Então nós precisamos estar ansiosos por saber quais são os meus dons.
Nós, como igreja de Cristo, não podemos viver, caminhar, sem saber que dom eu tenho, o que o Senhor me chamou para fazer, qual é o presente de Deus para mim, qual é aquilo que eu preciso desenvolver na minha vida cristã. Então, sigam o caminho do amor, busquem os melhores dons. A função básica do dom de línguas aqui, ele fala que é adorando e louvando a Deus. A função básica do dom de profecia, ele fala que é proclamar a vontade de Deus com a sensibilidade suficiente para ver as falhas e admoestar o povo, levando ao arrependimento. Então, nós somos chamados nesta noite a nos arrepender, porque quando nós não sabemos para aquilo que o Senhor nos chamou, nós precisamos estar ansiosos para isso. Nós precisamos buscar isso. Então, no final do culto, eu creio que várias pessoas estarão se inscrevendo neste treinamento. E nós vamos ter uma igreja que caminha forte, que caminha para a glória de Deus. Para finalizar, eu queria deixar como conclusão 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Curva a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, por este tempo, Senhor, de meditarmos na Tua palavra, Senhor. Sabemos, ó Deus querido, que o Senhor chama aqueles que o Senhor quer, ó Deus, e os dons o Senhor distribui como quer e para quem o Senhor quiser, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nesta noite, Senhor Deus, saiamos daqui, Senhor. Senhor, saímos daqui, Senhor Deus, com a sede, com a vontade, Senhor Deus, de buscar os melhores dons, saber para aquilo que o Senhor nos chamou, Senhor, saber aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, dá-nos, ó Deus querido, Pai, este presente divino que é concedido ao povo cristão, Senhor, para que nós desempenhemos, ó Deus, o ministério da fé, Senhor, e quando no final da nossa carreira possamos falar que nós combatemos o bom combate e guardamos a fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Mas aqueles, ó Deus querido, que ouviram pela primeira vez que é necessário morrer para as nossas vontades, que é necessário negar-se a si mesmo, que é necessário ser salvo, não por méritos próprios, mas que entenderam nesta noite, Senhor, que é o Senhor quem faz todas as coisas. Nós precisamos, Senhor Deus, nos arrepender e crer no Senhor Jesus. Assim como o Senhor, como a serpente foi levantada no deserto, quando o Senhor Jesus foi levantado ali naquela cruz, aquele que olhar para o Senhor Jesus e crer nele será salvo. Em nome de Jesus, Pai, que este entendimento, Pai, que o Teu Espírito Santo traga o entendimento, Senhor Deus, aqueles que, como eu, Senhor Deus, tinha 15 anos, ó Deus, que tinha feito uma oração, mas eu só acreditava no Senhor intelectualmente, não tinha nascido de novo. É necessário nascer de novo, é necessário uma transformação de vida, é necessário uma nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Amém.